que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Júnior. A gente vai trabalhar com matemática nas turmas do 9º ano e vamos estudar hoje um pouco de porcentagem e a localização de números decimais na reta numérica, certo? Primeira coisa que a gente tem que saber é, numa reta numérica, a gente vai ter os números positivos, números negativos e entre os números naturais, 1, 2, 3, também o menos 1, menos 2, menos 3, que são os inteiros, entre eles a gente vai ter os números racionais, que são os números que a gente conhece com vírgula, por exemplo, 0,1, 1,5, também vai ter os números com raízes, tá certo? Primeira coisa, ó, vamos passar aqui. Como é que a gente identifica esses números na reta? Por exemplo, aqui a gente tem os exemplos de números positivos inicialmente. 0,5. Professor, como é que a gente faz para saber onde é que vai estar o 0,5? Se os números forem positivos, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é o número que está antes da vírgula, certo? Nesse caso, o número que está antes da vírgula é o 0. Então, 0,5. Então, esse número vai estar depois da casa do 0, ou seja, vai ficar entre o 0 e o 1. Então, como a gente tem um 0,5, ele vai ficar exatamente no meio, entre o 0 e o 1. Se o número fosse menor que 5, ele estaria um pouquinho antes da metade, e se o número fosse maior do que o 5, ele estaria um pouquinho depois da metade. Então, o 3,7, que é o nosso próximo exemplo. Onde é que ele vai ficar? Da mesma maneira. A gente vai observar o número 3, que é o antes da vírgula, então ele vai estar após o número 3, e o próximo número, que é o 0,7, indica mais ou menos a posição que a gente vai estar. Ele vai estar um pouquinho depois do meio, então vai estar próximo ao 4. O próximo número é o 2,1. A gente vai usar a mesma lógica, pessoal. É muito simples. Vai estar depois do 2 e 0,1. Então ele vai estar bem próximo ao número 2. Então é bem simples. O que você vai ter que observar é sempre que o número que ele vai estar entre é o que está antes da vírgula. Mas lembrando que é para números positivos. Se a gente adiantar um pouco agora, a gente vai ver os números negativos é um pouquinho diferente. Nos números positivos, eles ficam depois do número antes da vírgula. Só que no negativo, se a gente observar bem na reta, eles crescem no sentido contrário. Começa do 0, aí vai menos 1, menos 2. Se a gente pensar, o menos 1 e o menos 2, qual deles vai ser o número maior? O que é que vocês acham? Bom, o número maior vai ser sempre o que está mais à direita. Então, nesse caso, o número maior vai ser o menos 1, ok? Então, se a gente tivesse ali, por exemplo, o menos 0,7, ele estaria antes ou depois do 0? A gente tem que pensar, já que é negativo, eles crescem no sentido contrário, certo? Então, a posição que o número vai ficar, nesse caso para negativos, é antes do número que está antes da vírgula. Nesse caso é o 0. Então, ele vai estar antes do 0. Então, entre o 0 e o menos 1. Então, como a gente viu o próximo número depois da vírgula, ele vai servir para a gente saber mais ou menos a posição. Professor, precisa ser perfeito? Não, não precisa ser perfeito. A única coisa que a gente precisa saber é a localização aproximada ali do número, tá certo? Então, o menos 0,7, ele vai ficar ali um pouquinho depois da metade, entre o 0 e o menos 1. Só que tem que ter muito cuidado. Como o número está mais perto do número inteiro, que é o 7, a gente vai ter que aproximar ele mais do menos 1. Então, se fosse menos 0,6, ele estaria em que posição? O que é que vocês acham? Ele estaria mais para a esquerda do 0,7 ou ele estaria mais para a direita? Pensem aí. Então, ele estaria um pouquinho mais para a direita, se fosse menos 0,6. Então, vamos lá. Vamos para o próximo número. Menos 1,5. Aonde é que ele vai estar na nossa reta? Da mesma forma como foi o do 0. Então, a gente observa o número antes da vírgula. O número antes da vírgula vai ser 1. Então, nesse caso, a posição vai ser um pouquinho depois do menos 1. Nesse caso, entre o menos 1 e o menos 2. O número decimal é quem? É o 5. Sempre que for 5, como a gente viu no caso dos positivos, ele fica exatamente na metade. Então, o menos 1,5 vai aparecer aqui, exatamente entre o menos 1 e o menos 2, exatamente no meio, bem centralizado entre o menos 1 e o menos 2. E professor, e o que é aquele menos 4,66 e aqueles pontinhos? Aquilo é uma dízima periódica, significa
que esses números vão se repetir infinitamente. Vocês devem ter visto no ano passado sobre dízimas periódicas e números irracionais. Então, ó, aquele número é 4,666 e aquele 6 continua infinitamente. E agora, onde é que ele vai estar esse número? Não tem problema, gente, é a mesma coisa. O 4 serve para nos dizer aonde ele vai estar posicionado. Então, ele vai estar antes do 4. E o 6, como se repete, ele vai estar, o 6, ó, tem que lembrar que é um depois do 5. Então, se o 5 fosse na metade, o 6 seria um pouquinho antes desse 5, certo? Então, ó, ele vai aparecer exatamente nesse lugar aqui, ó. Um pouquinho mais da metade, entre o menos 4 e o menos 5, certo? Então, vamos lá. E, professor, vamos pensar o seguinte, se aparecerem números com frações, como é que a gente faz para saber uma fração na reta numérica? Gente, você só tem que lembrar uma coisa, uma fração nada mais é do que uma divisão. Se a gente tiver ali, ó, 5 sobre 2, a fração 5 meios, o que isso quer dizer? Isso nada mais é do que uma divisão, é o 5 dividido pelo 2, numerador dividido pelo denominador, ok? Então, ó, se a gente pensar, dá para fazer de cabeça isso, ó, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, ó, se a gente vamos pensar na reta numérica, então, ó, 5,2 vai ser exatamente 2,5 se a gente fizer a divisão. E 9 dividido por 5, se você fizer no seu papelzinho, você vai perceber que dá 1,8. Então, essas frações, na verdade, são números decimais, ok? Então, ó, o que basta para você identificar é só você fazer a divisão. Então, vamos lá. 2,5 é positivo, então vai estar depois do 2 e bem na metade entre o 2 e o 3. Então, ele vai aparecer exatamente aqui, ó. Certo? Então, 5 meios é a mesma coisa do que 2,5, então ele vai estar localizado entre o 2 e o 3. E o 9 quintos? Ó, 9 quintos é exatamente a mesma coisa do que 1,8, certo? Então, onde é que ele vai aparecer? Vai aparecer depois do 1 e um pouquinho perto do 2, ó, como a gente vai ver agora. Certo? Então, 9 quintos é a mesma coisa do que 1,8, então ele aparece nesse lugar. Pronto, vamos para o nosso primeiro problema. A fração 8 terços está representada na reta numérica no intervalo que fica entre. Ó, vocês têm que ter muito cuidado. Ele perguntou no intervalo. No intervalo é entre dois números. Então, quais são os dois números que eles vão estar? Professor, não sei, 8 terços. Que número vai dar esse? Gente, quando chegar nisso, não se assustem. É muito fácil. O que é que vocês vão ter que fazer? Lembra? 8 sobre 3 é a mesma coisa que 8 dividido por 3. Então, ó, a gente vai fazer a divisão. Eu vou recomendar que vocês agora façam no caderno de vocês. Vocês pausem o vídeo, façam no caderno essa divisão. Quanto é que dá 8 dividido por 3? Você vai achar um resultado. Então, pausem o vídeo e façam aí, ok? Pronto. Sabendo que vocês já fizeram, vamos lá. Aqui vai estar a resolução. Ó, 8 dividido por 3, a gente vai fazer todo aquele processo que vocês já estão acostumados e a gente vai chegar no resultado 2,6666, que é mais uma dízima periódica. Então, aonde é que vai estar localizado? Ó, vamos voltar aqui para a questão. Então, ó, 8 terços, a gente fazendo a divisão, dá 2,666 e essa dízima. E aí, onde é que vocês acham que vai estar? Marquem aí. Marcaram? Então, vamos lá. Vai estar entre o 3 e o 4? Não, não vai estar entre o 3 e o 4, porque é um número positivo, não é? Vai estar entre o 2 e o 3? Não sei. Vai estar entre o 1 e o 2? O que é que vocês acham? Entre o 0 e 1? Gente, é simples demais. É tão simples que nem parece que é matemática, porque a matemática sempre é uma coisa difícil. Só que encontrar números na reta é tão fácil, que eu tenho certeza que vocês nunca vão errar uma questão desse tipo. Ó. Então, 2,6 vai estar exatamente ali entre o 2 e o 3. Lembrando que é um pouquinho mais da metade, certo? Então, a alternativa correta seria a letra B. Ó, pessoal, agora a gente vai trabalhar com porcentagem, tá? Eu tenho total certeza que todos vocês já viram no dia a dia de vocês alguma situação que envolva porcentagem. Então, é algo muito presente no dia a dia de todo mundo. Se a gente parar para prestar atenção, pelo menos uma vez no seu dia, você vai se deparar com uma situação que envolve porcentagem, seja um desconto, seja um aumento de um preço, seja qualquer coisa, você sempre vai encontrar porcentagem, certo? Primeira coisa, de onde é que vem esse termo porcentagem? O que quer dizer isso? Ó? Porcentagem. O nome mesmo já diz tudo, ó.
100. Uma coisa que está sobre 100. Nesse caso, uma fração ou uma razão, como vocês quiserem chamar, certo? Ó, vamos pensar nesse exemplo aqui. Ó. Se eu digo que eu tenho 15%, então, ó, presta atenção. 15%. Então, eu vou ter uma fração que em cima eu vou ter o 15 e embaixo eu vou ter o 100. Então, ó, é 15 sobre 100. É uma fração, é só isso. 15%. Então, 15 em cima do 100. Certo? 25%. Seriam 25 em cima do 100. Então, quando você pensar em porcentagem, é só você lembrar que vai ser simplesmente uma fração. O número que você está falando sobre o número 100. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo aqui. Suponha que a gente quer saber quanto é 30% de 150. Então, gente, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar pelo numerador e, em seguida, dividir pelo 100 que está no denominador. Então, vamos lá. Ó, 30% é nossa fração, lembra? 30% vezes o valor que a gente quer descobrir. Nesse caso, o 150. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o 30 e vai multiplicar pelo 150. Esse é o primeiro passo. Ó, uma dica muito importante para vocês. Ah, como é que eu vou fazer 30 vezes 150? Vai dar um número muito grande. Gente, esqueçam os zeros. Sempre que os números terminarem, presta atenção, é terminarem. Se o número estiver no meio, o zero estiver no meio do número, você não pode fazer isso, tá certo? Mas se o número termina com zero, você pode simplesmente esquecer. Finge que aquele zero não está ali e multiplica o que sobrar. Ó, 30. Se a gente tirar o zero, fica 3. 150. Se a gente remover o zero, fica 15. Olha como fica mais fácil. 3 vezes 15, 45. Agora pega o 45 e pega esses dois zeros que a gente esqueceu e coloca eles no final. Vai dar igual a 4.500. E o 100, ó, permanece embaixo. Agora, mais uma coisa para facilitar a vida de vocês. Lembra, 4.500 sobre 100 é uma divisão. Porém, os números terminam com zero. Então, sempre que termina com zero, a gente tem aquela velha, que é uma das melhores coisas da matemática, que é o quê? O corta-corta dos zeros, ok? Então, ó, a gente vai simplificar, certo? A gente vai pegar os dois zeros de cima e vai simplesmente cortar com os dois zeros de baixo. É só isso. Então, vai sobrar quem, ó? 4.500. Se eu tiro os dois zeros, fica 45. 100. Se eu tiro os dois zeros, fica 1. Olha que questão fácil. Quanto é 45 dividido por 1? O que é que vocês acham? Dá igual a 45, né? Então, dessa forma, 30% de 150 é igual a 45. E aí? Simples? Muito simples, né? Vamos continuar. Ó, vamos para o nosso segundo problema, tá certo? Eu vou ler a questão e eu espero que vocês tentem fazer primeiro em casa. Então, ó, dá uma pausa no vídeo. Pega seu papel, pega sua caneta, escreve, depois você vem conferir se você acertou, certo? Vamos lá. Num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores na arquibancada, 12.100 nas cadeiras e 32.070 nas gerais, tá certo? Então, já pega esses valores, já vai anotando, para você depois não ficar muito conteúdo e você se perder. Vamos continuar. Naquele jogo, apenas 20% dos torcedores que compareceram ao estádio torciam pelo time que venceu, certo? Ó, vamos para o nosso problema. Qual é o número aproximado? Vocês têm que ter muito cuidado, porque ele está perguntando qual é o número aproximado. Então, o que é que isso quer dizer? Que nas alternativas não vai estar exatamente a resposta que você calcular. Ele quer saber o valor aproximado. O número aproximado de torcedores que viram o seu time vencer. E aí, como é que vocês fariam essa questão? Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o total de torcedores, não é mesmo? Então vamos lá, peguem a caneta, pausem o vídeo e calculem o total de torcedores. E aí, conseguiram? Então vamos lá. Ó, a gente só tem que pegar os números que estão lá e somar tudo. Então se a gente somar 20.538, 12.100, 32.070, a gente vai perceber que o total é 64.708. Acertaram, não é? Então vamos continuar. Voltando para a nossa questão, a gente vai querer saber 20%. Da mesma forma, a gente vai escrever 20 sobre 100 e vai multiplicar pelo valor total de torcedores, tá certo? Nesse caso, a gente vai fazer um pouquinho diferente, ó. Vamos ver o 20%. Os dois números terminam com zero. Só que o 20, ele só tem um único zero e o 100, ele tem dois zeros.
Então, a gente só pode cortar um zero de cada, porque o 20 só tem o zero. Então, vamos simplificar aqui, já para facilitar os nossos cálculos, tá certo? Então, a gente pega o zero do 20 e corta com o zero do 100, ó. É a melhor coisa da matemática, corta, corta, certo? Então, ó, em cima vai sobrar quem? 2, e embaixo vai sobrar 10. Então, vamos lá, pega o numerador, que é o 2, e multiplica por esse número. Dá uma pausa no vídeo, faz aí no caderno de vocês, ok? Vamos lá, continuando, ó. 2 vezes 64.708 vai dar igual a 129.416. E ó, pega o 10 que sobrou, lembre-se, não é mais o 100, a gente simplificou. Pega o 10 que ficou no denominador e joga para o outro lado. Ah, professor, agora eu vou ter que fazer uma divisão, um número que tem 6 dígitos dividido por 10. Não, gente, vamos lembrar uma coisa. Sempre que a gente vai dividir por 10, por 100, por 1000, a gente só vai ter que fazer a deslocação da vírgula, tá certo? Ó, a vírgula ainda não está aparecendo, mas a gente sabe que como aquele é um número inteiro, a vírgula está ali depois do 6. Então, para a gente dividir por 10, basta pegar essa vírgula que está depois do 6, que nesse caso não está aparecendo, e vamos andar ela uma casa para a esquerda. Então ela vai ficar ali, ó, entre o 1 e o 6. Ó. É só isso. Para fazer uma divisão por 10, você só vai deslocar a vírgula do lugar. Então ó, a gente tinha 129.416, a vírgula muda de lugar, vai ficar 12.941,6. Professor, a gente está falando de torcedores. Então como é que deu o número com vírgula? E aí, como é que deu um número com vírgula? É a metade de uma pessoa? É 0,6 de uma pessoa? Não, gente. Quando a gente trata de objetos que não podem ser divididos, simplesmente a gente ignora a vírgula. Então, nesse caso, o número de torcedores foi 12.941. Voltando para as alternativas, a gente vai ver que não tem esse número nas alternativas. Ó, vamos colocar aqui o número na tela, certo? O número é 12.941. Só que aí a gente percebe que ele é aproximadamente quem? 12.900 está perto de que número daqueles? 10.000, 13.000, 16.000 ou 19.000? Bom, é bem próximo de 13.000. Então a nossa alternativa correta, eu espero que vocês tenham acertado, vai ser a letra B, 13.000 torcedores, aproximadamente, certo? E aí, tranquilo? Muito fácil, não é mesmo? Mais fácil até do que o da reta. Então, ó, é simples. Muitas das questões nem sempre vai ser um único cálculo, nem sempre vai ser uma única expressão. Nesse caso, ó, fizemos uma soma, depois fizemos multiplicações e depois fizemos divisões. Então, não tentem sempre ter o cuidado de saber a ordem correta das operações que vocês vão efetuar, certo? Então, pessoal, desejo toda a sorte para vocês e lembre-se bem, continuem em casa, se forem sair, sempre usem sua máscara e levem seu álcool em gel, certo? Um abraço, ficamos com isso. Tchau, tchau.